Olá, meu nome é Adriana, eu sou aluna do professor Cristóvão, da disciplina Gestão de Carteiras de Investimento do MBA em Finanças da FGV. Eu vou falar sobre o livro Axiomas de Zurique, do escritor Max Gimp. Esse livro, ele tem origem na Suíça, que é um país de terras improdutivas, sem saída para o mar e que abriga uma parte das pessoas mais ricas do mundo. Isso foi possível porque os suíços são investidores e os axiomas são as regras que eles utilizam para administrar os riscos, que até então não tinham sido pensadas de forma a tornar possível passá-los por papel. Eram apenas regras subentendidas. O livro fala de 12 premissas, que são os 12 axiomas, e que são subdivididos em 12 axiomas menores. O primeiro axioma fala da preocupação. Preocupação é fundamental. Se o seu principal objetivo é fugir das preocupações, você nunca deixará de ser pobre. Um investimento em renda fixa não o deixará preocupado com riscos, mas será tributada e descontada a inflação, sobra muito pouco. Então, a preocupação é fundamental para gerir os investimentos. Só aposte o que valer a pena. Aposte o que pode perder, mas se apostar uma quantia muito pequena e dobrar essa quantia, você vai continuar pobre. Então, aposte uma quantia que vale a pena. Resista à tentação das diversificações. Diversificação reduz riscos, mas também reduz a possibilidade de ficar rico, pois perdas e ganhos se anulam. O segundo axioma fala: identifique o lucro cedo demais. Ao reduzir a ganância, você aumenta suas chances de ficar rico. Então, quando estiver com bom lucro, aproveite e caia fora. E não olhe mais as cotações. O terceiro axioma menor fala: entre no negócio sabendo quanto quer ganhar e quando chegar lá, caia fora. Ganhar algum dinheiro pode trazer a sensação de que o montante atual já era seu. Uma forma de colocar um alvo é, ao se atingir a posição desejada lá no início do seu investimento, saia e se dê um prêmio. Saia para jantar ou compre algum presente para determinar que aquele investimento terminou. O terceiro axioma fala: quando o barco começar a afundar, abandone-o. Se o seu investimento bater no valor limite para a sua perda, não fique torcendo para que ele se recupere. Venda. O quarto subaxioma fala: aceite as perdas com um sorriso. Você vai passar por várias delas até conseguir um grande ganho. Crie o hábito de aceitar as pequenas perdas. Sobre utilizar mecanismos automáticos de limitação de perda, o autor sugere usar a própria capacidade de avaliar a situação e decidir. O quarto axioma fala: o comportamento do ser humano não é previsível, e o mercado financeiro é dos humanos e das suas emoções, então não tem como prever. O quinto axioma fala que até começar a aparecer a ordem, o caos não é perigoso. As pessoas sempre tentam buscar padrões para buscar explicações e adivinhar o que está por vir. Porém, essa fórmula não existe. O mundo do dinheiro é um caos, não existe ordem. O preço de uma ação só subirá se tivermos sorte. O quinto axioma menor fala da armadilha do historiador. Acredita que a história se repete e que pode prever o mercado olhando o comportamento passado e sua correlação com outros indicadores. Isso não existe. O sexto axioma menor fala da ilusão do grafista. Acreditam que o preço futuro de uma ação pode ser determinado por gráficos que registram oscilações de preços passadas. Isso também não existe. O sétimo axioma menor fala da ilusão de correlação e causalidade. É uma característica das pessoas buscar relação de causa e efeito onde não existem. O oitavo axioma menor fala da falácia do jogador. Quando a pessoa acredita que, em função de alguns acontecimentos, aquele é seu dia de sorte e que poderá ganhar muito dinheiro repetidas vezes, é outra falácia. O sexto axioma fala: evite criar raízes. Criar raízes pode parecer confortável, mas quando o assunto é dinheiro, pode representar perder oportunidades e dinheiro. O nono axioma menor fala que em uma operação que não deu certo, não se deixe levar por lealdade ou saudade. Um exemplo é quando você está pensando em vender uma casa num bairro onde o preço está desvalorizando. Venda o quanto antes, mesmo que as memórias da sua família estejam ali. O décimo axioma menor fala que jamais hesite sair de um negócio se algo mais interessante aparecer. Jamais se apegue a coisas, se apegue a pessoas somente. O sétimo axioma fala que somente é possível confiar em um palpite que possa ser explicado. Isso acontece porque é normal a gente ter palpites, e algumas vezes ele vem de informações que a gente nem sabe que tem.
Pode ser alguma coisa que a gente leu, ou que a gente já ouviu, ou que a gente já pesquisou. Então, quando a gente tiver algum palpite, se pergunte se você tem informações que embasam esse palpite. Se tiver, aproveite. O 11º axioma menor fala: jamais confunda palpite com esperança. Quando tiver um palpite, mantenha alto seu nível de ceticismo. Desconfie. O 8º axioma fala que é improvável que Deus tenha o desejo de torná-lo rico. Muitas religiões afirmam que pobreza é o melhor para a alma. Não se fica rico rezando. O 12º axioma menor fala que, se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Você pode usar o tarô, por exemplo, para se divertir, mas jamais para gerir os seus investimentos. O 13º axioma menor diz que não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos desfrutá-la, desde que ela conheça o seu lugar. Podemos usar a superstição para escolher números aleatórios de um jogo num bilhete de loteria, por exemplo, mas não para os investimentos. O 9º axioma fala que o otimismo significa esperar o melhor. Confiança significa saber como lidar com o pior. Gostamos de notícias e de previsões otimistas, mas antes de efetuar um investimento com essa ótica, analise as possibilidades de dar errado e saiba o que fazer se o pior acontecer. Isso é confiança. O 10º axioma fala para a gente fugir da opinião da maioria. Provavelmente a opinião da maioria está errada. René Descartes duvidava de tudo e buscava as próprias explicações para tudo que era dito. Foi um excelente especulador. Somos treinados a aceitar a opinião da maioria desde cedo, mas antes de se posicionar contra ou a favor a opinião da maioria, pense com a sua própria cabeça. O 14º axioma menor diz para jamais embarcar nas especulações da moda. Com frequência, a melhor hora de comprar é quando ninguém a quer, pois nessa hora o preço estará mais baixo. Quando as pessoas comentam que o investimento é bom, é porque ele já está no pico, prestes a cair. O 11º axioma diz que se não deu certo da primeira vez, esqueça. Não insista em um investimento que te trouxe perdas com o pensamento de que ele tem que te pagar o que te tirou. E dentro desse 11º axioma, o 15º axioma menor diz: não tente salvar um investimento fazendo preço médio. Somente compre mais daquele título, daquele papel, se você o compraria hoje pela primeira vez, não para fazer preço médio, se você realmente acredita que ele é um bom investimento. Se você enxerga que este novo investimento tem uma real possibilidade de lucro, então sim, compre mais. E o 12º axioma fala que planejamento de longo prazo gera a crença de que o futuro está sob controle. Não é possível enxergar o futuro a partir de tendências de hoje, então reaja aos fatos à medida que forem surgindo no presente e a partir disso faça a sua administração. E o último axioma menor fala: fuja dos investimentos de longo prazo. Cada investimento deve ser reavaliado no mínimo a cada 3 meses. Então é isso, essas são as regras que os banqueiros e os investidores suíços usam para fazer crescer os seus investimentos. Espero que tenha ajudado.